Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trago aqui para vocês 10 dicas que eu julgo indispensáveis para todo mundo como eu, iniciante no bonsai. 10 dicas que hoje eu consigo controlar, mas que muitas vezes quem está começando termina perdendo a planta, atrapalhando o desenvolvimento da planta ou até desistindo, infelizmente, do bonsai. Assistam todas, que podem parecer que são simples, mas são indispensáveis para você, principalmente você que quer começar ou que já começou no bonsai, tá bom? Vamos lá comigo! Pessoal, independente da ordem que eu trago aqui essas informações para você, todas elas, lembrando, são indispensáveis, tá? Vou mostrar primeiro uma coisa que é importante, lembrando, independente da ordem, que é a poda. A velha tesoura nervosa, a ansiedade que a gente tem para querer ter um bonsai lindo e pronto, né? Imagine, por exemplo, você tem isso aqui, é uma muda de jabuticaba plantada, né? Já tem bifurcação, eu já fiz umas podas mais novas, mas de semente. E a pessoa diz, eu quero fechar a copa. Entendam, proporcionalidade no bonsai. Se você quiser um bonsai fino, pequenininho, você pode ter, não tem problema, desde que ele seja proporcional. Mas aí na ansiedade a gente chega na planta dessa aqui, começa a podar para formar logo a copa. Ainda não é a hora. É mais interessante que você deixe isso aqui, essa planta crescer bastante, para crescer e chegar num porte. Ela vai engordar crescendo. E aí você chega, por exemplo, numa planta como essa. Essa aqui é uma planta de uma cliente. Daqui a pouco vai para casa dela, né? Não é uma planta totalmente formada, mas ó, planta bonita, no arranjo. Percebam que fora a copa ela já começou a se descabelar, né? Eu trouxe essa aqui para exemplificar bem. Qual é que normalmente as pessoas fazem? Nasceu qualquer brotinho, sai cortando. Isso desgasta a planta, você tira a energia da planta. Muitas vezes, para você manter a copa, deixa ela crescer livre por mais tempo e para de todo brotinho que sai cortar. Essa aqui, por exemplo, eu ainda não vou brotar. Ela tem a forma mais reduzida aqui, menor, com os patamares definidos. Deixa crescer bem até para que ela ganhe energia e engrosse os galhos. E aí sim, depois de um tempo, você corta, tá? Então, dica 1, segura a ansiedade, cuidado na poda, segura a tesoura. Vamos para a dica 2. Pessoal, a número 2 que eu trago é o seguinte. Pode parecer besteira, mas provavelmente é uma das coisas que mais mata pré-bonsai, bonsai, muda, o que seja, de quem está nos primeiros passos. É a rega, tá? A gente ouve muito dizer que bonsai tem que tomar cuidado com a rega, regar todo dia. Mas é preciso mais do que essas informações, você ter observação. Veja essa planta aqui, tá? Um vasinho bonitinho, choveu ontem, tá bem molhado o substrato dela, estão vendo? Mas muitas vezes cai alguma chuva ou tem uma umidade maior, essa superfície do substrato, ela fica úmida, fica assim com a aparência de molhada. Qual é a sugestão que eu dou? Afasta um pouco do substrato e olha se embaixo ele continua molhado. Se você vê que o substrato está bem úmido, bem molhado, você não precisa regar. De forma geral, por as plantas estarem em pouca terra, em vasos pequenos e com substrato bem drenante, você precisa sim regar diariamente, tá? Mas é mais uma vez, bom senso e observação são indispensáveis, principalmente em plantas menores e até bem menores que essa, né? Essa aqui é um mamezinho, um chorrinho. Porque tem menos substrato, vai secar mais rápido, tá? Como é a forma correta de se regar, pessoal? Não adianta vir só com um borrifador achando que isso vai umedecer suficientemente a planta ou jogar um pouquinho de água no substrato. A gente rega o substrato sendo bem drenante até que a água saia pelos furos de drenagem. Como é que é isso? Ó? Independente, não tem medida 200 ml, 300, 1 litro por planta. Não tem. Mais uma vez, molha todo o substrato. Vejam aqui, ó. Olha aí, ó. Ela está saindo por baixo do vaso, pelo furo de drenagem, estão vendo? Você molhou todo o substrato, ela está saindo por baixo do furo de drenagem, ok, a planta está regada. A partir daí, observação diária. Tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, ponto 3, indispensável também para
cultivo de planta. Parta do princípio, e que é verdade, que um bonsai é uma árvore igual a qualquer outra árvore que existe na natureza. A diferença é que nós aplicamos várias técnicas para que a gente consiga cultivá-la num vaso e que mantenha ela no tamanho reduzido, aparentando ser uma planta velha. Então, bonsai é uma árvore. E a árvore precisa de nutrientes, precisa de água e precisa de quê? Sol. Então não adianta você comprar uma planta, uma espécie, e vá botar dentro de sua casa, um local onde não bata sol, tá? Toda planta vai precisar de raio de sol direto. Existem plantas, evidentemente, que têm uma demanda menor dessa incidência solar. Mas você ter uma planta dentro de casa, num local que não bata sol, dificilmente você vai ter sucesso. Consequentemente, ao longo do tempo, ela pode até passar um tempo e ir se adaptando, mas ela vai sofrer muito e deve morrer. Quais espécies são boas para locais mais internos ou com menos incidência solar? Tem algumas. A ceriça chinesa é uma delas, o Buxus harlandi é outra, o ficus se adapta bem também, ligustro pode ser, enfim. Não vamos entrar nas espécies, mas planta, árvore, bonsai é árvore precisa de sol, consequentemente, bonsai precisa de sol, tá? Deixa a plantinha aí no mínimo durante o dia, leva 4 horinhas de sol que você vai conseguir mantê-la bem, tá bom? Vamos seguindo, vamos para a próxima. Pessoal, mais um ponto indispensável, né? Esse realmente é indispensável. Rega, sol e adubação, esses são indispensáveis. Os outros talvez sejam mais de cuidado e manutenção da planta, para não prejudicá-la. Mas então vamos aqui para adubação, pessoal. Existem 2 tipos de adubação. Adubação via solo, com produtos feito um bocashi, né? Esse aqui é um bocashi farelado, ó. Esse é o velho e famoso Thai Gold, um adubo excelente que eu uso aqui, muito bom, tá? É uma mistura de vários produtos, ele é fermentado e é um bocashi farelado, você bota no substrato. E existem os adubos líquidos, esse também eu tenho no site, os 2 eu tenho vários outros adubos, eu quero só exemplificar. Adubo líquido, esse aqui é diluído em água e aplicado, nesse caso aqui, via solo. Além da alimentação via solo, existe também adubação via foliar. Eu tenho esse produto para aplicação via foliar. Como é a forma que você faz? Dilui em água e borrifa também nas folhas das plantas, tá? Então, pessoal, imagine uma pessoa que tem que viver, ela tem que se alimentar. Como é que eu penso a adubação? Quanto mais variada a adubação, quanto mais variada o alimento que você der à planta, mais nutrientes variados ela vai ter. Então eu busco sempre variar ao máximo os adubos que eu aplico na minha planta. Eu tenho esses 2 aqui, solo e foliar, tenho esse bocashi, tenho fermentados líquidos que eu faço aqui e aplico, tenho outro que é o titânio solos, que é a base de leonardita, rico em ácidos fúvicos e ácidos úmicos, enfim. Adubem suas plantas com periodicidade. Evidentemente que se você estiver na região sul, onde o clima frio do inverno é muito rigoroso, que a planta vai entrar em hibernação, você não precisa adubar nesse período, até porque a planta vai estar praticamente parada. Regra geral é adubar o resto do ano todo. Se você está em clima quente, que a planta não para o desenvolvimento, aplica adubo o ano todo, tá? Eu prefiro adubo orgânico, há quem prefira químico, eu só uso orgânico, tá bom? Então, adubo nas plantas no ano todo, se ela não para de crescer. Se ela hiberna no inverno, para no inverno. E aí retoma, você capricha no outono e retoma na primavera. Tá bom? Vamos seguindo. Pessoal, cuidado número 5, que eu acho, mais uma vez, como todas, indispensável. É você escolher a espécie para iniciar, não é? A pessoa que está começando, não tem experiência e quer aplicar técnicas, tem ansiedade de querer um bonsai rapidamente formado, muitas vezes se desanima porque escolheu uma espécie que não é tão adequada. Qual a espécie que eu sugiro? Essa é minha opinião, cada um escolhe a sua. Eu vou dizer por quê. Eu sugiro todo mundo para iniciar o ligustro. Ligustro sinensis. Se fala muito, e eu concordo e sou adepto de escolher nativas, né? É melhor que já são adaptadas à sua região.
Mas o ligustre é uma planta que se adapta muito bem ao país todo. Todas as regiões do país essa planta já está bem adaptada e ela é extremamente resistente. Quais são as vantagens que eu vejo em começar com ligustre? Uma, ela cresce extremamente rápido, ou seja, vai ajudar no controle dessa ansiedade e ver o resultado mais rápido na planta. Outra vantagem, ela aceita todo tipo de intervenção, encostia, transfixia, alporquia, mexe na raiz, ela resiste, corta a galho, ela resiste, pega de estaca, pega de tudo. É uma planta muito bacana. Outra coisa, ela serve quase como um termômetro do teu viveiro. Ela começa aqui assim a dar engelhada na folha, ela rapidamente mostra sinais de que está precisando de água e que está desidratada. Então, ela vai servir para quem está começando visualmente ter a percepção realmente de se falta ou não rega, tá bom? E extremamente resistente, pessoal. Existem várias outras espécies muito boas, mas eu quero indicar uma especificamente, porque vai permitir erros, vai permitir a aplicação de técnicas e vai crescer rápido, tá bom? Mas essa dica é, escolha uma espécie boa para começar e adequada. Não vá querer começar com pinheiro negro, com a conífera, com plantas que têm um cuidado diferente de outras plantas. Se você não quiser um ligustro, procura uma planta nativa adaptada em sua região. Você vai conseguir também cultivar ela muito bem. Talvez ela não te dê o resultado e as respostas e não aceite todas as intervenções como o ligustro aceita. Mas você vai conseguir cultivar também sua planta. Tá bom? Vamos agora para número 6. Pessoal, mais uma dica. Você escolheu a espécie para começar, mas e aí depois disso, como escolher a planta, né? E aí essa dica é a escolha do seu pré-bonsai ou de sua muda. É preciso ter cuidado nisso, para ver potencial na planta ou ver se é uma boa planta. Quais são alguns itens que eu posso trazer para vocês que vocês devem observar? Primeiro, olhar o nebari, né? Tenta cavar um pouco a planta se você for no garden, se você tiver a possibilidade de fazer isso. Tenta olhar um pouco o nebari. Se você for comprar no site, tenta pedir para o cara te mostrar, não tem dificuldade em fazer isso. O nebari pode ser trabalhado, mas se já tiver um nebari bom, é muito meio caminho andado para você ter. Outra coisa que se quer muito no bonsai, o que é? Conicidade de tronco. Ou seja, ele começa grosso aqui, ó, tá? Ele começa grosso e vai afinando. Isso é que se espera numa planta, ter conicidade de tronco e de galho. De galho você também constrói e de tronco também, mas se você já pegar um pré-bonsai, uma muda que já tenha uma conicidade bacana, é muito mais fácil. Os galhos são mais fáceis até de corrigir conicidade do que no tronco. Você deixa crescer e vai podando, tá? Outra coisa, a planta tem muita cicatriz na frente dela, ou tá lisa, é um tronco, um tatiagari limpo, bonito, né? Isso também você deve observar. O posicionamento dos galhos, onde ela tem. Pô, aqui já tem o primeiro galhinho, ó. Se eu baixar aqui, eu posso baixar, fazer uma poda, ele já vira o primeiro galho. Ou então eu posso cortar e começar aqui o primeiro galho, seria bacana. Essa planta já tem o primeiro galho aqui, estão vendo? Essa planta já tem um galho de fundo aqui. Essa planta já tem uma copinha previamente formada. Ou seja, isso é um excelente pré-bonsai para se começar a trabalhar, tá? Tá no site, pessoal. Você vai comprar uma mudinha como essa. É mais interessante você ter uma mudinha com bifurcações curtas e baixas ou uma planta que está esticadona e lá em cima tem ramificação. É melhor ela com ramificação baixa, mesmo que seja uma muda, porque vai ser mais fácil de você trabalhar, tá bom? E encurtar e aproximar toda a ramificação dela e trabalhar a planta. Então, cuidado, escolha bem o tipo de... depois da espécie, escolha bem a muda ou pré-bonsai que você vai comprar, certo? Vamos para mais uma. Dica número 7. Eu chamo essa dica de aceitar a planta como ela é, assim como você deve aceitar as pessoas como elas são, não é? O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Veja essa planta, né? Isso é um cambuí. Eu posso, olhando essa planta aqui, dizer para ela, pô, eu quero fazer uma cascata aqui, uma semi-cascata. Até posso, mas qual o tipo de trabalho, de tempo
de investimento, de tempo, de cuidado, de quantos anos vai se passar para você transformar uma planta que tem a característica de crescer para cima, que já está construída com esse crescimento para cima, transformar numa cascata ou numa semi-cascata, não é? Vale a pena? Ou é melhor aceitar que essa planta aqui muito provavelmente é um rock dash, que é aquele vassoura, ou que você pode fazer aqui, tentar um moyog, ou fazer uma meio encurtar ela, o que seja. Aceita a planta como ela se apresenta, em vez de você querer impor um estilo numa planta que vai ser muito difícil, não vai te dar essa característica. Esse ligustro aqui, mais uma vez, vocês estão vendo que eu sou fã de ligustro, né? Vejam só, eu estou trabalhando ele aqui para ser uma semi-cascata, tá? Essa planta não era assim. Essa planta, pessoal, era em pé. Mas aí, o que é que eu vi nela? Eu digo, pô, essa planta pode ser trabalhada para virar uma cascata ou uma semi-cascata. Eu simplesmente deitei, botei até num vaso aqui que eu ganhei do meu amigo Bergson, nem precisava botar agora, mas como ele é um vaso grande para ela, serve até de vaso para ela ter um vaso de crescimento. E daqui, como ela já tem esse movimento, eu botei e por aqui eu desço a copa. Ou seja, eu estou respeitando o que a planta me mostra, as possibilidades que essa planta me dá. Essa planta com esse tipo de curvatura que ela tem, com esse tipo de ângulo que ela tem, eu posso virar para ela e dizer, ah não, essa aqui eu vou fazer um ereto formal. Pô, não faz sentido, né? Então, olhem e observem o que a planta te apresenta e a partir daí você trabalha o melhor estilo para o que ela vai te mostrar. E não queira impor à planta um estilo que talvez não vá combinar ou que vai ser muito mais difícil você fazer. Tá? Você gosta do estilo Kengai e Han-Kengai? Escolha uma planta que vai te ajudar nesse estilo, isso vai te poupar tempo. Tá bom? Vamos seguindo que tem mais. Pessoal, sugestão 8, já estamos acabando, tá? O que eu trago para vocês é conheça a espécie. Não conheça só se ela é boa da sua região, mas conheça a espécie, conheça o que a espécie que você quer aceita, tá? Não adianta você pegar uma planta que não aceita poda drástica, compra ela grandona, tora para fazer um mamê, você vai matar a sua planta. Então, qual a planta que você quer? Sei lá, é um ligustro, mais uma vez, é um grande exemplo que eu dou. Ela aceita poda drástica que você quer? Aceita. Ela aceita transfixia? Aceita. Aceita o porque? Aceita. Encostia? Aceita. Ela resiste a tratamento no nebari? Ótimo, então você vai. Se você pegar uma jabuticaba, isso aqui é mais um pré-bonsai, ó, sendo trabalhado, tá na série lá de vídeos da... enfim, tem uma playlist aqui de jabuticaba. Jabuticaba. Pô, essa planta tá bacana, mas eu já sei, vou fazer um alporque aqui nela. Cara, não adianta com jabuticaba, ou até adianta, né? Mas existem raríssimos casos de gente que já viu uma jabuticaba feita de alporque, é muito difícil. Tem gente que fala que passa 1 ano, 2 anos, quando às vezes pega. Então não adianta você querer não conhecer uma jabuticaba e dizer que vai fazer um alporque, uma transfixia, algumas intervenções. Então conheçam o que a planta que você quer trabalhar aceita. Isso é indispensável para que você, mais uma vez, consiga cultivar a planta e ter sucesso. Tá bom? Dica 9 agora, vamos lá. Pessoal, a 9ª dica que eu trago é o substrato. Usar o substrato correto para bonsai. Existe esse substrato correto, ou ideal, perfeito, uma receita que vai servir para todo mundo? Não, não existe. Se te disserem isso, estão te enganando, tá? Pode existir uma receita, mais ou menos uma proporção entre orgânico e inorgânico que vá se adequar razoavelmente bem a todo o país, mas uma receita definitiva para todas as espécies, todas as regiões e todos os microclimas do Brasil, você não vai ter. O que é que se espera de um substrato? Que ele tenha uma sustentação física, uma função física que é sustentar a planta, por isso que a gente usa muito no Brasil o caco de telha, né? Que nesse caso a função dele é essa. Drenagem também do substrato, caco de telha ou pedrisco, que se usa também, algum tipo de pedra. E algum composto orgânico, tá?
para que você consiga manter a umidade. Existem, enfim, vários itens, eu não vou detalhar o substrato. Eu tenho 2 vídeos que eu vou colocar no comentário. Um é sobre substrato drenante e outro sobre receitas de substrato, ou que seria um substrato ideal, que eu reafirmo que não existe. Não existe. Então a gente quer, regra geral, substrato de bonsai. Não é aquela terra que a gente compra em viveiro, em garden, em barro, não. É um substrato bem drenante, que permita aeração, ou seja, troca de oxigênio no solo, que permita sustentação no solo e bastante drenagem. A gente rega e essa água vai escorrer pelo vaso, tá? Pesquisem, testem e encontrem a sua receita para substrato. Não fique copiando receita de internet com ninguém. Muita gente fala como receita ideal, perfeita, mas não existe receita perfeita e ideal para o seu substrato, principalmente com o que a gente usa aqui no Brasil de forma geral, tá? Os melhores tipos de solo largamente usados no mundo todo, a gente não tem acesso ainda aqui no país, então a gente trabalha com o que tem, que eu uso, que todos os grandes mestres do Brasil usam, que é o caco de telha, pedrisco, alguns usam composto orgânico, outros não, tá? Mas atenção também, indispensável no substrato de sua planta. Vamos agora, pessoal, para a última dica de todas. Vamos lá. Pessoal, a última sugestão que eu trago é até estranho falar isso aqui, mas enfim, eu falo pelo cuidado que eu tenho em trazer informações para vocês, né? Eu não sou um mestre do bonsai, eu não sou um cara extremamente experiente no bonsai, não sou professor de bonsai, mas sou um cara que estudou, que pesquisa, que procura auxílio de pessoas que sabem mais que eu, não tenho nenhum tipo de problema nisso. E principalmente tenho muita responsabilidade e tenho muito cuidado com o tipo de informação que eu trago aqui para vocês, tá? Então a última dica que eu digo é: filtre as informações. Se você entrar na internet, aqui no YouTube, tem centenas de pessoas ensinando bonsai. Tem vídeo com milhares, quase milhões de visualização, ensinando bonsai, são pessoas que não são de nossa área. E visualmente, nós que sabemos um pouco mais, a gente vê que ele está ensinando de forma extremamente errada. Quantidade de visualização num vídeo, seguidores, isso não quer dizer muita coisa, em minha opinião. Tá bom? O que eu digo é: filtre o que é informação correta, filtre informação de quem está preocupado a realmente tentando passar dicas de forma correta, de que quem está simplesmente na internet falando coisas sem saber. Repito, tem muita informação, mas talvez tenha pouco conteúdo cuidadoso. Então, eu quero fechar esse vídeo com isso. Se você gostou, se inscreve no canal, que eu sempre vou trazer com muito cuidado e muito carinho o máximo de informações de qualidade, assim eu julgo, para vocês. Um abração, pessoal. Até a próxima. Obrigado, viu?